Olá, eu sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Hoje é 8 de junho de 2021. Vou começar com informações sobre a pandemia. Continuamos na terceira onda que começou no início do ano. Apesar de todos os esforços, os números ainda não começaram a baixar. A média de casos diários em maio foi um pouco superior a 1.000 e junho está indo pelo mesmo caminho. Cerca de metade dos casos pertencem à província de Havana. Isso não significa um desastre sanitário nem nada assim, mas exige um grande esforço dos serviços de saúde e da economia do país. E nisso também incide o bloqueio que tenta impedir a importação de artigos e insumos de saúde, como seringas, máscaras, peças e equipamentos, matérias-primas e remédios. Os índices relativos da Covid-19 em Cuba, quando comparados aos mundiais e da região das Américas, continuam sendo baixos. Mesmo assim, impedem a reabertura da economia e do turismo. Mas há duas boas notícias. Os resultados da fase 3 de ensaios clínicos e do estudo de intervenção de Soberana 2 foram ótimos e ela está prestes a deixar de ser candidata para tornar-se oficialmente vacina. A outra é que, somando-se às várias ações, já foram vacinadas mais de 1.200.000 pessoas, o que corresponde a cerca de 10% da população. E como a Abdala tem prazos mais curtos entre as doses, o Ministério de Saúde, junto com a Comissão Temporária contra a Pandemia, decidiu vacinar com ela toda a população da capital. Isso é uma mudança do plano inicial, que propunha vacinar metade da população com Soberana 2 e metade com Abdala. A ideia era poder comparar os resultados, o que seria muito interessante para a análise dos produtos. Com essa decisão, a expectativa no momento é que os números comecem a baixar num prazo de 10 a 15 dias. Outra boa notícia é que vão iniciar um estudo com outro candidato vacunal para imunização dos menores. O primeiro grupo será entre 12 e 18 anos, depois será a vez dos pequenos. O plano de vacinação nacional prevê que toda a população do país esteja imunizada em meados do segundo semestre. Cuba poderá ser o primeiro país do mundo a vacinar 100% da população. Vitória da ciência e da política de soberania científica e tecnológica da Revolução. Domingo passado, 6 de junho, fez 60 anos da criação do Ministério do Interior, responsável pela segurança interna do país. Esse ministério foi criado a partir dos serviços de inteligência e de segurança das forças rebeldes. Durante a Guerra Revolucionária, já desde antes da vitória definitiva sobre a ditadura de Batista, quando liberavam um território, as forças revolucionárias estabeleciam ali um governo, com vários serviços, inclusive da polícia e de inteligência. Isso era fundamental para não perder o já conquistado. Após o estabelecimento do novo governo, criou-se o Ministério do Interior com a unificação do Serviço de Inteligência Rebelde, do Departamento de Inteligência do Exército Rebelde e da Polícia Rebelde. Desde o início, além das funções normais de manutenção da ordem, o Menin teve de enfrentar as ações de subversão interna apoiadas pelos Estados Unidos. Nos primeiros anos do período revolucionário, foram muitos atos terroristas e tentativas de assassinato de líderes. Só contra Fidel Castro foram mais de 630, e a maioria foi impedida pelas forças de segurança cubanas. Também eram do Menin os 5 heróis que ficaram presos durante 16 anos nos Estados Unidos, acusados de espionagem, e cuja história foi contada no filme A Rede Vespa. 2 deles, Antônio Guerreiro e René Gonzalez, eram cidadãos estadunidenses, nascidos lá, filhos de pais cubanos que tinham emigrado antes da Revolução. Os outros 3, Ramon Labañino, Fernando Gonzalez e Gerardo Hernández, são cubanos de nascimento. Eles se infiltraram em organizações terroristas anticubanas em Miami, como a Fundação Nacional Cubano-Americana, aquela a que esteve ligado o terrorista Posada Carriles. Graças a seu trabalho, evitaram que ocorressem ataques em Cuba que teriam causado inúmeras perdas.
Os 5 foram detidos em 12 de setembro de 1998, numa operação do FBI. Ficaram presos até o julgamento durante 33 meses, sem direito à fiança. Desse tempo, passaram 17 meses em celas solitárias. Foram acusados de conspiração para cometer delito contra os Estados Unidos, conspiração para cometer espionagem, falsificação de documentos ou fazer declarações falsas para obter documentos e de serem agentes estrangeiros não registrados no país. Gerardo Hernandes, além disso, foi acusado de conspiração para cometer assassinato, por ter supostamente propiciado a derrubada de 2 avionetas da organização terrorista Hermanos al Rescate, que penetraram no espaço aéreo cubano. Vejam, as avionetas pertenciam a uma organização terrorista sediada em Miami. Foram derrubadas dentro do espaço aéreo cubano, e ele é que foi acusado e condenado, e ainda por cima nos Estados Unidos. Após um julgamento fortemente influenciado por campanhas de opinião pública feitas pela máfia cubano-americana, eles foram condenados sem provas a longas penas. Felizmente, após muitos anos de campanhas e pressão internacional, foram libertados graças a um acordo humanitário assinado pelos presidentes à época, Barack Obama e Raul Castro. A história dos 5 é exemplar do trabalho do Menin para proteger o país e também do conceito de terrorismo que os Estados Unidos utilizam. Terroristas contra Cuba vivem soltas em Miami, enquanto os que tratam de impedir suas ações são presos. Por hoje é isso. Saudações socialistas.